tudo bem com você? Estamos começando mais esse podcast Bacon, um podcast cheio de gorduras, um podcast para amantes de bacon. Se você está procurando aí um conteúdo conservador, de tradição, você está no lugar certo. Estamos trazendo o filme O Menino que Descobriu o Vento, tratando sobre o assunto educação. E estamos sendo patrocinados pela loja Nuke, uma loja de acessórios nerds. Acesse o link que está na descrição desse episódio e vá lá no site da loja Nuke. Também estamos sendo patrocinados pela Logosa Agência Digital. Você que precisa aí de um marketing digital, de um desenvolvimento de website, esse é o lugar certo. Acesse também o link e confira lá todos os serviços da loja Nuke e da Logos Digital. É isso aí, meus amigos. Aproveitem o podcast e que a força do bacon esteja com vocês. O meu nome é Lucas e eu queria dizer que descobrir o vento é fácil, eu quero ver estocá-lo. Além de mim, estamos aí também contando com a participação do nosso caro Tássio Malta. A verdade é o seguinte, como esse garoto descobriu o vento se o vento é mais velho que ele? E estamos também com a ilustre presença internacional do nosso amigo Rafinha, diretamente de Roma. E aí, galera, boa noite. Na verdade, boa noite pra mim, porque aqui é 00:30. Mas beleza aí pra vocês. É uma alegria estar aqui com vocês pra discutir esse filme maravilhoso que tem tantos temas legais pra gente tocar. Ótimo, ótimo. Lembrando que são 5 horas de diferença, né, Rafinha? Aqui são 7:30 e é 00:30. Rafinha, se apresenta aí, né? Fala mais aí sobre quem você é. E enfim, o que você tá fazendo aí em Roma, só pro pessoal conhecer, que eu tenho certeza que o pessoal vai ficar curioso. Sim, eu sou missionário de uma comunidade chamada Aliança de Misericórdia, vivo em Roma atualmente em missão, sou mestre em filosofia e em teologia e agora doutorando em teologia aqui, estudando um pouco, enchendo o saco dos livros, né? Muito bem. Por isso que eu gosto tanto desse filme. Ah, ótimo. Muito bem, então temos um doutor aqui no meio de nós, não é mesmo, Tássio? É isso mesmo, maravilha, Rafinha. Maravilha. Seja bem-vindo. It's me, Mario! Bacon Podcast. Primeira parte, então, do nosso podcast, como de costume, é a sinopse, o resumão. Então, o filme que estamos trazendo aí é O Menino que Descobriu o Vento, um filme da Netflix que traz uma história real, uma história ambientada em Malawi, que é um pequeno país do sudeste da África, e O Menino que Descobriu o Vento traz a história de William, que é interpretado aí pelo ator Maxwell Simba. É um garoto morador de um vilarejo ali da região. Depois de um grande período de chuva, que impossibilitou os moradores da região a trabalharem na colheita, que era algo que eles viviam, veio um longo período também de seca, deixando a situação ainda pior. As pessoas, então, o filme retrata, elas começam a morrer de fome, o governo não fornece nenhum tipo de ajuda, porém, em meio a esse caos, surge o William, que é um herói da história, que, através da sede pelo conhecimento, ele consegue descobrir uma maneira de salvar a todos. Esse filme aí é dirigido pelo ator que interpreta o pai dele na história, que, caramba, esse nome é difícil de pronunciar. Vocês lembram da pronúncia? É difícil, não dá pra lembrar não. O nome do diretor, eu arrisco dizer aqui, ó. Jesus, vai. Você sabe que eu tô aprimorando no inglês, então vamos lá, né? Você tá fluente no Malawi? Oh, mas vale a pena só uma ressalva aqui, vale a pena depois escutar. Apesar que, não, a língua lá é inglês, pô. Já era. Eu sei, tô zoando. Malawi
uma colônia aí de poucos anos de independência. 12 anos de escravidão. Esse é um filme muito bom também, vale a pena depois assistir. O ator que faz o pai dele e também é o diretor desse filme, ele que faz 12 anos de escravidão, né? Shelter Yorgefor. Eita! Acertei, É Rafinha? isso aí. Eu acho que é... Deve ser isso daí, porque eu tô com um problema no telefone aqui, porque eu acabei escrevendo tudo as coisas e deve ser esse nome aí. O povo depois vai ler lá e vai falar errado igual nós, não tem problema. Então, né? Então esse filme é dirigido aí pelo Shelter Ejiofor e o filme é baseado em um livro escrito pelo próprio William, né? Que é o personagem do filme, personagem do livro, no qual o filme e o livro é baseados em fatos reais que conta a história desse tal de William. E ele também, inclusive, ele ajudou a construir o roteiro desse filme. Ele retrata muito ali, né, naquele país ali, naquele vilarejo na África. Trata ali uma galerinha ali, né, um aglomerado de pessoas que vivia da agricultura. A situação deles, ela se agrava, porque assim, cada um tinha ali sua área ali onde eles produziam, né, o milho, se eu não me engano, algo assim. O governo, ele começa a tentar comprar ali árvores para poder utilizar alguma coisa referente à produção do tabaco. E alguns dali da região eles acabam vendendo. Existe um entrave ali porque o chefe da tribo, ele fala que eu acho que o melhor é não vender, até mesmo porque senão ia atrapalhar. O que acontece? As árvores que estavam lá, elas seguravam as enxurradas, né, por conta da época de chuva. Então, eles vendem, né, algumas das famílias lá acabam vendendo essas árvores e acaba atrapalhando aqueles que ainda viviam da agricultura. Porque foi uma época ali de grandes chuvas, que depois, em seguida, viria uma época de seca. E não tinha como eles trabalharem, né? Porque a enxurrada, ela levava toda a semente, a coisa não crescia, que seria impossível eles também sobreviverem ali com aquela colheita na época de seca, que não ia ter chuva, que não ia ter nada disso. É interessante nesse filme, porque aquilo que se fala, aquilo que de impacto mostra pra nós começa com um funeral, né? Através tinha morrido aí, tinha sido morto o chefe da tribo. Sim. Depois esse filho que vendeu as terras do pai, ele se torna chefe, né? E na verdade ele era o irmão ele era do pai do William, né? Isso. O cara que morreu, ele era o irmão do pai do William, e esse menino que fica com as terras, ele é sobrinho dele. E aí você vê uma geração que se vai e a geração nova, né? Mas aí você vê um conflito entre o tio que ficou, que é o pai do William, que tem a mesma ideia do irmão que morreu, que era o quê? Era a preservação da propriedade privada sua, da sua terra, que a terra ela poderia produzir, né? Sim, sim. E por muitos anos o irmão trabalhou a terra, e aí se fala muito bem isso no filme, que ele produziu, até aquilo que o padre fala no funeral, né? E é muito legal porque mostra também as tradições, a tradição da família, a tradição do povo. Ali você vai ver cristãos e muçulmanos, que é a realidade da África, que vivem na mesma tribo. Sim. E depois, quando ele morre, chegam os palhaços, vamos dizer assim, o folclore da tribo, que representa que os antepassados vieram visitá-los. Sim. Então o filme começa falando de morte. É interessante porque tem esse tema da morte, tem o tema da seca, né? Tudo isso muito misturado, né? O pai morre, e na verdade esse que morreu de exaustão, de tanto trabalhar. Você percebe que tá no sol ali, morre e tem um infarto. Uma pergunta que pode surgir, para quem nunca assistiu o filme e talvez não conhece o contexto, né? Mas não é uma região de seca apenas, como você falou, né, Lucas? E o próprio Rafinha também. Muita chuva e muita seca. Então, poderia muito bem, de certa forma, criar barragens para fazer uma espécie de reservatório de água e gerar energia. Mas por que então não tinha energia no local? Porque, como todo e qualquer local sucateado por infraestrutura, o governo se beneficia disso para
tornar caro aqueles benefícios, saneamento básico, energia, porque nós estamos falando de um filme de uma história que aconteceu aqui em 2001, né? Não é uma coisa de 100 anos atrás, né? Sim, Tá falando uma coisa muito recente, né? E logo depois, 10 anos no máximo, acho que, ou há 9 anos que criou, formularam esse filme, aliás. Então, o governo utilizava dessa dificuldade, dessa carência, para criar a possibilidade de gerar uma energia lá, mas com preços lá em cima. Com isso, aquele vilarejo não tinha condição. Vendia esse tabaco e outros grãos e não dava lucro aquilo, né? Então o menino ele teve vamos lembrar aqui, o William, né? William Macumba, né? Ele teve... Macuamba. Então ele teve essas duas percepções, assim, né? Aquela do seio familiar, que nasce e brota um desejo de mudança diante da limitação que tem e respeitando, e olhando a família como um exemplo, e também a percepção do cenário político da época, que assolava aquele povo pobre, que nunca poderiam ter com os recursos comprar a energia do governo. Então a gente teve que ousar com a graça divina para criar a própria energia. Os fatos do filme, que o filme retrata, acontecem em 2001, então é algo bem recente. É até interessante que o Tássio citou aí sobre a questão, o lugar, a situação, né? Porque, assim, a África, que nós muitas vezes conhecemos, é um lugar que sempre é retratado como um lugar muito, assim, muito escasso, muito miserável, né? Não a população em si, porque é uma população que a gente sempre vê ali com um sorriso no rosto, uma população que a gente sempre vê ali cheia de esperanças, mas a situação assim, que eles são envoltos ali é uma situação muito escassa. Mas essa região específica aí do filme, tanto que depois, assistindo ali a entrevista que o próprio William deu, aquele negócio sobre educação TED, sabe? Sim. Então, e ele diz, né, que a família dele, eles sempre viveram muito bem, né, dentro dos padrões, né? Mas eles nunca sofreram nenhuma privação, nunca passaram fome por nada disso, enquanto ele estava vivo, né? Então era um lugar ali que, querendo ou não, existiam os recursos, né? Tanto que no filme você percebe, eles têm uma bicicleta, né? E assim, na realidade africana, ter uma bicicleta, seria praticamente para nós ter um carro, ou até um pouquinho mais do que isso. Eles têm rádio. Eu não tô querendo comparar ou desmerecer, muito pelo contrário, só tô tentando contextualizar pra gente entender que mesmo diante de tanta miséria, eles ali ainda existiam alguns recursos que eles tinham e que eles não sofriam tantas privações igual tantas outras regiões da África. Eles tinham um poço artesiano de água. Isso não era também uma coisa assim tão comum. E mais do que tudo isso, eles tinham uma estrutura ali, como vocês já citaram, uma estrutura familiar, uma estrutura tribal ali, de pessoas, de amigos, e que um sustentava o outro, um ajudava o outro, de colaboração, isso mesmo. E é muito bonito. E essa questão também da religião, né? Porque a família do William, eles eram católicos. Você percebe ali no filme, porque, como o Rafinha falou, o padre que celebra ali o enterro e tudo mais, eles rezavam, então eles sempre estavam ali unidos. Então, um ambiente, não digo um ambiente só no sentido geográfico, mas um ambiente ali familiar, um ambiente também ali da tribo, que proporcionou a surgir esse personagem, que é um personagem ali muito forte da história. Isso faz uma coisa interessante que o filme, talvez aquilo que me chama a atenção bastante, é a questão, mesmo diante de tudo isso, você vê que o sonho do pai, quando era jovem, era de estudar, começou a estudar, mas parou. Então ele fez uma promessa ao coração dele que quando tivesse um filho ia fazer o filho estudar. Então você vê já o filho recebendo de presente um uniforme para ir para a escola. E para a realidade deles, né, essa que é como é bonito a educação, né, eu acho que é um dos temas que a gente vai tratar aqui. Sim. Mas a educação, ela reveste o ser humano de dignidade, né, você, quando tem o conhecimento, você tem a capacidade de redescobrir a sua dignidade. É interessante o tema do filme, que é o menino que descobriu o vento, mas não o vento enquanto
enquanto elemento que toca tudo, que vê, né? Tem muito bonito isso, né? E no final fala que Deus é como o vento que toca tudo. Mas aproveitar instrumentalizar, ver o que está por trás daquele elemento, o que eu posso fazer com o vento, né? Isso somente posso através da arte. Isso quem vai nos ensinar vai ser Aristóteles, através da educação. Aristóteles ele vai na Ética Nicomaqueia, a Nicômaco, ele explica muito bem como que funciona a realidade de você poder, através da arte, e a arte para ele é a ciência, é a capacidade racional do homem de poder indagar, de poder procurar, de poder... É a arqué da filosofia, né? O porquê de tudo. E você vai vendo que a educação te dá essa possibilidade de você viajar diante de uma possibilidade que não existe. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Ele, ao colocar aquele uniforme, ele vai para a escola, ele sai da realidade, vamos dizer assim, de pobreza, de escassez, entra numa sala de aula junto com outros, e tanto que você mesmo, para provar o que eu estava falando sobre essa coisa de que não era um lugar que estava sempre seco, quando ele vai para a aula, acontece um dilúvio lá, né? Na primeira aula dele, o filme mostra eles tomando um banho de chuva. Isso que é legal, porque a partir do momento que o pai deu para ele a possibilidade de ir para a escola, e o pai dando a possibilidade para ele ir para a escola, o pai sabe que muitos dos jovens, que era essa a fama no vilarejo, que os jovens que se formavam iam embora do vilarejo. Mas o pai renuncia à presença do filho de trabalhar na roça, porque é uma mão de obra para ele, porque ele quer o melhor pro filho. E aí entra uma coisa muito legal. Eu quero usar Aristóteles porque é aquele que pensou a pedagogia. Porque você é filho de Aristóteles. Não é isso? Sim, eu sou aristotélico-tomista, né? Na minha formação. Sim, E Aristóteles, ele fala no livro dele, que é o livro que chama Política, ele diz uma coisa assim, ó. Ninguém entre os cidadãos, ele está falando sobre a realidade da vida comum daqueles que moram na polis ou na cidade, né? E ele está dizendo que a educação verdadeira é aquela que ninguém entre os cidadãos devem pensar de pertencer a si mesmo, mas tudo aquilo que ele tem que colocar em comum. Então, a educação ela nada mais é para Aristóteles, e depois também para São Tomás de Aquino, e depois para os outros grandes humanistas católicos, ela não é nada mais é do que uma doação, de você poder aprender, não para você mesmo, mas para se tornar um dom para o outro. E isso é bonito, porque o pai já nisso, em colocar o filho para a escola, isso é uma coisa super básica, os nossos pais mandaram a gente para a escola. Mas a gente já dá por tipo normal, né? O menino tem que ir para a escola. Mas esse ir para a escola é já uma doação dos nossos pais de poder dar pra gente a possibilidade de poder ser melhor na vida. Então o filme já começa com isso, né? E quando se fala em educação, eu percebo também, Rafinha, que há uma distorção muito isso, né? Você vê que, primeiro, do seio familiar, o garoto apenas de 13 anos, ele teve essa segurança afetiva para iniciar os estudos e continuar nos estudos e por aí perseverar, né? Então, e por ser um país bastante limitado de recursos e outras coisas, poderia muito bem utilizar de uma desculpa, né? De pobreza, de precariedade estrutural, porque não pode estudar por aquilo, né? Mas pelo contrário, é aquela educação familiar que talvez é o que carece muito hoje na sociedade, né? E que foi o primeiro ninho dele, do garoto, para que ele depois pudesse enfrentar até mesmo a falta de dinheiro do pai, que não tinha como pagar mais a escola, mas ele descobriu que a verdadeira educação que ele buscava não está dentro da escola em si, né? Mas manava do lar dele. E lá fora ele construía aquilo que recebia dentro da casa dele, entendeu? A mãe dele com uma postura muito sábia também. Você pode perceber que ela confia de uma forma absurda no marido e se entregava de forma absurda assim naquilo que o marido falava, para que depois o filho pudesse alcançar os objetivos. É bonito isso, porque
a educação no filme, ela é retratada como um conjunto de vários fatores, né? A educação, ela é aquilo que acontece dentro da casa, é o pai que não é provido ali de conhecimento, mas ele traz consigo tantas virtudes ali do homem, do pai, o provedor, aquele que se sacrifica, até mesmo na época da fome, ele passa fome para alimentar os filhos. A mãe, como o Tássio já colocou aí, que é a mulher... A Ângeles. A Agnes. Agnes. Ela, assim, o tempo todo tá ali do lado dele. Até naquele momento que eles estão naquela situação mais complicada, ela fala, o tempo todo que eu estive do seu lado eu perdi, né? E ele fala, mas peraí, a culpa é minha? Você tá falando que a culpa é minha? Falando, não, eu só tô dizendo que é isso que nós estamos vivendo juntos, né? Então, ela sempre traz esse conjunto, né? O nós, ela não culpa ele, não culpa ela, não culpa o outro, mas sempre busca ser suporte pro marido para assim sair daquela situação. Então você percebe que os pais ali, eles já trazem essa estrutura aí cheia de valores, que começa aí a educação do menino aí dentro de casa. E depois na escola, ele tá ali na escola, não é porque... que é o que nós estamos acostumados aqui no Brasil, que a gente vai pra escola, por quê? Porque depois da escola você tem que estudar pra daí você começar a trabalhar. Não, pra daí você começar a fazer faculdade. E depois da faculdade você começa a trabalhar. Então, assim, infelizmente aqui a gente perdeu muito o sentido do valor da educação dentro da escola, né? E ele entende que o estar na escola é buscar conhecimento, entendeu? No seio da família dele, ele aprende os valores ali da vida. né? E ali na escola, ele vai para absorver conhecimento. Tanto que naquele momento que coitado, ele começa a estudar e já para, né? Porque já não tem mais dinheiro pra bancar a escola. E eles são bem rígidos, né? Olha, não pagou anuidade, não é nem um mês, né? É o ano inteiro. Sim. Não pagou o ano inteiro, não vem mais. Mas ainda assim ele insiste e ele começa ali a ir na biblioteca e começa a usar ali dos livros, porque ele já começa a idealizar esse projeto para ajudar a própria família. Então a educação é esse conjunto, né? É a família, é a busca pelo conhecimento, é tudo isso que soma, que podemos chamar aí de educação. Lembrando que a palavra educação vem do latim educatio, né? Que significa conduzir. Então aquele que educa, ele tem que conduzir o outro, né? Não é algo imposto, mas ele tem que acompanhar. E aí você pega, por exemplo, um Thomas More da vida, um São Thomas More, santo da igreja, um grande, ele ensina para nós que para que uma pessoa seja virtuosa, para que ela possa ser bem educada, para que ela possa ter uma vida honrosa e até mesmo uma vida de santidade para nós católicos, né? Ela precisa de ter um mestre, ela precisa de encontrar uma pessoa que ajude um homem virtuoso, um homem bom, um homem que tem os bons costumes enraizados em si e os valores universais, tanto teológicos como filosóficos, para ele poder formar o seu caráter. Ele vai dizer o seguinte: quando você não tem esse homem que te forma, você tem que encontrar uma literatura, ou através dos estudos, através da ciência, da busca, da pesquisa, que o homem por si mesmo ele é chamado, ele tem essa tendência a querer conhecer. Você se forma através também dos livros. E aí você vê uma coisa bonita ali na biblioteca, através do professor dele que tá namorando lá, catando a irmã dele, né? E ele vai lá e dá uma no cara: olha, eu vou contar pro meu pai se você não deixar ele na biblioteca. Você vê a renúncia da senhora que cuida da biblioteca, deixando ele ver. E aí, como ele descobre o vento? Ele descobre o vento através de um livro velho. Sim. Porque você percebe que aqueles livros que estão na prateleira são livros que os países de primeiro mundo não usam mais e mandam para a África. É assim que funciona. Aqui, os carros velhos mandam para a África. Então, as coisas de segunda mão. E aí, você vai ver que através ele lendo aquele livro, ele é muito inteligente. Um autodidata, ele descobre né? o dínamo. Um autodidata. Ele descobre o dínamo, né? Que é aquele aparelho que através da fricção... que tem na bicicleta do professor, né? Que tem na bicicleta do professor. Então, você começa a perceber que através do estudo, através do procurar conhecer, esse menino vai se formando.
e ao mesmo tempo ele continua sendo o mesmo menino lá do campo, o filho lá do agricultor, e aí ele começa a ver a realidade da família dele, a realidade do vilarejo dele, que está sem água, o povo está morrendo de fome, e aí você percebe que ele tem uma motivação, e a motivação não é de ir embora. Olha que louco, como que a educação, se ela é bem feita, se a pessoa ela tem as virtudes certas, como diz aí os grandes, ela não pensa em si mesma, ela se doa. Então ele começa a estudar para poder ajudar. Então aí entra a importância da educação para o bem comum. Por quê? Porque eu não educo para mim mesmo, eu não leio só para mim. Eu tenho que transmitir aquilo que eu aprendi de valor, porque o outro não sabe, né? Então isso é legal, porque ele vai depois, através daquele livro velho, conhecer, né? Ele não sabia o inglês, e o livro ele era em inglês. Ele foi através da dedução, olhando as imagens do livro, e através da dedução as imagens do livro, ele conseguiu construir o catavento. A pessoa tem um objetivo, tem um foco, e ela vai, entendeu? Ela vai e nada para ela, entendeu? Nem a falta de conhecimento, nem a falta de dinheiro, nem a seca, nem aquela situação mais miserável que eles estão vivendo consegue parar a pessoa que não tem nada, e mesmo ali não tendo nada ainda tá insistindo, né? E essa insistência, essa perseverança para perseguir aquele bem comum que ele enxergou. A busca de querer servir outro através daquilo que ele poderia conquistar, que é a educação, porque a educação é praticamente a única coisa que todo mundo pode conquistar, né? Não tem... A educação não faz acepção de pessoas, né? A educação ela não está fora do alcance das pessoas. A educação não está entrelaçada ao dinheiro, né? Não é uma escola particular de R$2.500 e R$3.000 para um filho que vai torná-lo um homem digno, né? Ela não é... E aí a concepção, muitas vezes, pragmática que nós temos é que a educação é como se fosse um inchaço intelectual, né? Eu vou apenas estudar para eu conquistar isso, aquilo, e passar nesse vestibular, nesse, conseguir esse diploma. Aí entra o Hugo de São Vito, né? Que a inteligência sem humildade, sem serviço, ela não serve para nada. Ela é vazia, né? A educação hoje ela é muito técnica, né? É um meio técnico para chegar... Meio técnico. Né? Ela não é considerada mais como a busca pelo conhecimento, mas é a busca pelo se profissionalizar, né? No mercado de trabalho. Hoje a educação ela se resume muito a mercado de trabalho. Mais uma vez, a questão do diploma. Não trazendo preconceitos com o diploma, mas quando a gente coloca ele no centro da questão, aí já tem algo errado, né? O papel, ele se torna o centro, não é mais o conhecimento, mas é um papel, é um documento. E esse documento é usado como moeda de troca por um trabalho, por uma subida de cargo, de nível profissional, mesmo sem conhecimento nenhum. O importante é ter o papel. E o filme ele mostra também esse negócio também, esse jogo da educação como um direito ou como um mérito. Eu acho assim que assim, todos nós temos que ser impulsionados para a educação, mas a partir do momento que a gente coloca ela como algo, como um direito supremo do Estado, acaba perdendo mérito, né? Acaba perdendo esforço, acaba perdendo a perseverança, acaba perdendo o você se esforçar para conquistar um diploma, sim, mas um diploma que antes vem de muito sacrifício, vem de muita busca, de muita perseverança, de muito pé no chão, e não é só um direito em si, mas é uma conquista. O diploma ele deve ser enxergado como um troféu. Eu trilhei um caminho até aquele momento, mas não porque eu quero um papel, mas porque eu consegui concluir uma etapa da minha vida. Eu consegui alcançar o conhecimento que eu almejava. Eu perseverei, eu conquistei. Exato, você tem aqui, diante desse tema que você está falando, a realidade da formação, que é uma coisa, e a educação, que é outra. Uma pessoa que é formada, ela já recebe o format, né? A coisa pronta. A educação te ajuda a você ser conduzido, mas ser conduzido não significa que alguém vai te levar no colo, você vai andar com as suas pernas.
Olha que interessante. Quando ele vê esse livro, ele estuda o livro estudando de noite, né? Vendo na janela, é muito bonito, tem essa cena dele na janela estudando com a luz do lampião que tá acabando. Sim. Depois acaba, ele depois estuda também com a luz da lua. E o pai trabalhando, né? E ele acha aquela bomba de água velha no lixão. E isso para mim no filme é o ponto central, porque você quando vai a capacidade de você conseguir transformar, reciclar aquilo que é lixo, aquilo que jogou fora. Então, olha só, o filme começa mostrando para nós a realidade da seca, a realidade de coisas impossíveis, e o cara vai buscar o material que vai salvar a tribo dele, não numa loja novinha, assim, mas no lixo, de uma bomba velha. Aquilo que eu acho que é importante em tudo isso, que a gente tá tratando aqui sobre a realidade também da renúncia, né? Do pai que renuncia para o filho poder estudar, e ele tá ali trabalhando com os calos nas mãos, e a mãe também sempre com um bebezinho ali, enfim, todo mundo que vive uma renúncia constante. Mas ele vai para a escola, ele estuda, ele tem o conhecimento, mas a base da casa dele é voltar para casa. E dentro da casa dele, o que ele vai ter? Ele vai ter os pais, os irmãos, o irmãozinho pequeno, e a realidade da vida dele ali, que é também ajudar a trabalhar na terra. Isso que é importantíssimo. A gente tem que lembrar, né, daquilo que o livro do Eclesiastes, né, da Bíblia fala, né? Muito bonito quando ele fala assim: quando fores grande e sentares diante dos poderosos e comeres dos manjares deles, lembra do teu pai e da tua mãe. Então é isso que o Tassi estava dizendo, falando de São Vitório, né? Aquele que não tem capacidade, sabendo que ele partiu do zero, agora ele chegou lá no topo, ele tem que, como no mito da caverna, sair para fora, ver a realidade e anunciar pro pessoal que tá aqui dentro, né? Então é muito bonito isso no filme. O filme vai mostrando também como ele vai envolvendo os amigos dele, as pessoas que estão em volta dele, né? E o William, ele tem aquela cara dele, você fica olhando aquela cara de coitado, né? Um moleque meio assim, parece que meio lerdo, meio... E na verdade é um menino que tá sempre pensando. Você percebe que o olhar dele tá sempre pensando e observando as coisas, né? Você vai ver então depois, né, mais pro final do filme, essa realidade, né? Do pai que desesperadamente, mesmo diante da seca, ele tem a esperança que vai chover de novo. E ele começa a preparar a terra junto com todos aqueles da aldeia. Até que vem de novo a chuva, mas não tem mais árvore para poder segurar a chuva leva embora tudo. Então você vai vendo de novo a escassez acontecendo, aí vem o ditador, né, do país, o presidente do país, que é um regime ditatorial, no vilarejo, e a gente tem a realidade ali a triste história do chefe da tribo, que acaba sendo espancado, porque ele vai dizer pro líder, né, você vai manter as nossas tradições e não vai deixar que vendam essas árvores. Depois ele morre por causa também dessas feridas. E aqui você tem uma realidade, que aquele homem mais velho, ele sabe que ele morrendo, ele tá deixando uma mensagem. Sim. Ele sabe que ele fazendo aquilo ali, ele vai sofrer represálias, mas ele não tem medo, porque ele tem, de novo, a renúncia da educação, que é deixar um testemunho de um senhor velho, que já viveu anos, que tem várias tradições, e está dizendo, olha, tá chegando um novo aqui agora, tá chegando a indústria, mas não deixem de lembrar dos antepassados. Enfim, nós vamos ver toda essa realidade, que o pai vai embora atrás de fazer comício e deixa a família sozinha, e a gente vê quando um pai, o chefe da família, ele não está presente, a família fica vulnerável. Sim. Essa questão da militância, questão revolucionária, que o homem sai de casa e deixa uma família faltando um membro, e depois que isso acontece, que eles eles roubam todas as coisas dele, a subsistência deles, todos os alimentos, e também a África, ela tem um histórico de quando acontecem guerras civis, que existe aquela questão do estupro coletivo. Então, imagina a situação, né, as mulheres ali que estão sozinhas, o filho saiu para poder ir ajudar, né, para poder ir pegar lá as sementes que chegaram do governo, o pai saiu para ir no comício e as mulheres estão sozinhas, elas são roubadas, né, acontece toda aquela situação. É isso mesmo que você disse, quando o homem sai de casa, e ainda mais tendo esse contexto aí revolucionário por trás. E você tem essa realidade do Estado totalitário que não pensa no bem comum.
o totalitarismo ele pensa em si mesmo, né? Ele, como diz Hannah Arendt, ele é um bem em si mesmo, não um bem fora de si. Então você vai ver aí que eles estão um pouco se lixando, eles aumentam os preços das sementes, eles aumentam os preços de tudo, até que o pai vende o teto para poder comprar semente. Outra renúncia, né? A família vende o teto para poder comprar semente. E, por fim, a coisa maior aqui é a bicicleta, né? Que era o meio de transporte do pai e era o apego do pai. Você vê o William, que se apega aos livros, o pai, que tem como único apego ali na sua vida, vamos dizer assim, como mascote, seria a sua bicicleta. E a gente teve aí o embate entre o pai e o filho, entre a razão, entre o conhecimento, vamos dizer assim, se a gente puder dizer assim, e a ignorância, né? Aquele que não sabe porque, como dizia erradamente Francis Bacon, que conhecimento é poder, mais pra frente depois Paul Ricoeur e tantos outros aí cristãos, filósofos vão dizer que Francis Bacon tá errado, conhecimento não é poder, conhecimento é serviço. Você é totalmente ao contrário pensar assim, né? Conhecimento ele tem que ser poder, né? Conhecimento ele é para poder servir, senão não tem nenhuma justificativa você poder aprender para nada. Se você vai se tornar depois um tirano e um opressor diante do outro. E você vê aí o filho falando pro papai, olha, se você deixar, eu vou trazer água. Mas eu preciso da sua bicicleta, né? E esse diálogo é muito bonito, né? Ele improvisa, né, do jeito... ali com aquilo que tem. Com aquilo que tem. E isso também é legal, por quê? Porque entra naquela questão, né? Naquela famosa frase, eu sou eu e minhas circunstâncias, né? E depois Ortega y Gasset, o filósofo espanhol, né? Ele traz, né? Que eu preciso... eu me construo através da transformação das minhas circunstâncias, né? Através da transformação do meu ambiente. E é essa transformação que me constrói, essa transformação que me cria, essa transformação que gera também o conhecimento. Então, transformar as circunstâncias, né? E usar das próprias circunstâncias, né, para transformar elas. E você vai ver aí quando ele fala pro pai, né? Pai, eu preciso da bicicleta. O pai pergunta, por quanto tempo? Ele fala, não, pai, pra sempre. Porque eu vou ter que cortá-lo no meio e vou precisar do quadro. Sim. O pai fica bravo, quebra o protótipo que ele fez ali pra mostrar pro pai que funcionava o rádio. E aí depois você vai ver a esposa chorando porque o William está mal, ela já perdeu um filho, a filha que foi embora com o professor. E ali o pai entende, né, que... ele entende de novo, na verdade ele volta em si de novo, o velho volta de novo a ser velho, né? Que não é importante a bicicleta, mas o filho. Até mesmo a dota ignorância, que é aquilo que São Tomás vai dizer, ela muitas vezes ela dá aula aos doutores, né? Aqueles que sabem, porque você pode não saber nada, mas se você tiver os valores universais da verdade, do bem, do belo, você consegue chegar ao conhecimento, mesmo sem ao conhecimento básico, né? Você consegue chegar às verdades objetivas. E o pai, sendo o pai, ele tem a bicicleta. E o filho, ele prefere ficar com o filho. Então, aí você vê de novo os dois juntos, né? O filme inteiro é um antagonismo entre o pai e o filho, entre aspas. Mas no final, o pai e o filho juntos serrando a bicicleta, né? Isso é muito bonito, porque no final de tudo, eu tenho o meu bem comum, aquilo que de novo eu jogo para Aristóteles, mas eu falo de Sêneca, eu falo de Boécio, dos medievais. Eles vão dizer para nós, né, vão dizer pra gente, né, que olha, o bem, todos nós somos chamados, tendemos ao bem. E esse bem é a felicidade, né? A felicidade privada, pessoal. Mas Aristóteles na política diz, mas o bem mais perfeito é aquele que transcende o bem pessoal, aonde que eu jogo pro coletivo. Então, a partir do momento que eu olho e transcendo a mim mesmo, eu sou mais feliz do que se eu tivesse procurado por mim. E você vê a felicidade do pai de poder ter dado a bicicleta pro seu filho, né? O pai, ele faz parte também dessa transformação, né? Ele usa também com aquilo que ele tem. Ele não tem o conhecimento, mas ele tem a bicicleta, ele tem a mão de obra, que o filme ele mostra isso, ele encerra, como você disse, com eles trabalhando juntos e construindo juntos a estrutura lá do catavento. Então o pai, com aquilo que ele tem também, ele é capaz de transformar as circunstâncias, né? Capaz de transcender também, como você bem retratou. A mãe também, com esse apoio.
esse discurso dela, que você citou aí antes dessa última parte do filme, o discurso dela com o pai, também traz o pai de volta pra dentro da casa, né? Porque o pai, desde quando começou toda essa situação difícil, de seca, a questão do governo, ele não saiu só naquele momento do comício, mas ele já estava fora já há muito tempo. E naquele momento a mãe olha pra ele e segura ele, traz ele de novo pra dentro. Olha, é aqui. Olha aqui pros seus filhos. Olha aqui, é aqui que a gente tem que se unir aqui, né? Então, todos eles fazem parte dessa transformação das circunstâncias. E até a irmã dele, né? A gente não falou aí, mas a irmã dele, ela foge com o professor e ela consegue o dínamo. E quando ela foge, ela deixa o dínamo lá na cama dele. E meio que as peças do quebra-cabeça, elas vão se encaixando, né? E assim, eles conseguem... Sozinho ele não ia conseguir, entendeu? E são essas peças que se encaixam para no final eles conseguirem construir aquele sistema ali de catavento que moinho, gera, né? Isso, que gera energia para a bomba, que puxa a água do poço e que irriga a terra, fazendo com que eles consigam ter colheita 2 vezes, né? Então eles 2 vezes no ano, eles duplicam, né? Eles multiplicam, né, a quantidade. E depois você vai ver que depois vai ter esse sistema de catavento em vários outros lugares, né? Dá pra ver no filme no final. Esse menino depois recebe um prêmio, consegue fazer a faculdade nos Estados Unidos e hoje ele faz palestras aí, conferências motivacionais no mundo inteiro. Eu acho que diante desse filme nós temos a possibilidade de poder refletir muito, que é a autoformação, que é muito importante, mas ao mesmo tempo também, como diziam os antigos, ter sempre um sábio, né? Ou uma referência para que você possa procurar o conhecimento. E nunca se contentar com aquilo que você tem diante de você. Tem sempre uma visão crítica de tudo, né? Sim. Procurar também não somente ser formado, mas ser educado. Quer dizer, a partir do momento que você foi educado, se tornar um educador. A partir do momento que você foi conduzido e sabe o caminho do conhecimento, também conduzir outras pessoas. Isso é também um transcender do bem privado por bem comum. Eu paro de ser, eu não fico só em mim, mas me preocupo com o outro, né? Eu saio da caverna e volto e vou anunciar para os outros que eu encontrei a verdade. E uma frase aí também, que é de um provérbio oriental, que eu acho que resume muito essa questão do mundo, que em determinados momentos surgem pessoas que transformam e diante de uma realidade difícil. Homens fortes criam tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis, né? E os tempos difíceis geram homens fortes. Sim, e sem saber esse poema, ele também, de alguma forma, o coração dele remete do Aristóteles, que diz que você só consegue chegar à virtude através de esforço, sofrimento e sangue. Pois é, não dá pra separar, né? Não dá pra separar. Então vamos abrir aqui o nosso cardápio de votações e o primeiro a votar é o Rafinha. Rafinha, qual é a sua nota? A minha nota é bacon, 4. Bem gorduroso. É porque esse filme, ele tem vários símbolos. Ele deixa bastante... deixa refletir bastante, né? Gostou, depois que termina de assistir esse filme, fica refletindo. Então ele também é um filme que nos leva à reflexão, também a auto-interpelação de si mesmo, de poder olhar sua própria realidade, ver aquilo que está vivendo. Eu acho que se o William conseguiu do lixão trazer a salvação para o seu povo, através também de uma bomba velha jogada no lixo, eu acho que todo livro que passar na nossa frente a gente consegue tirar alguma coisa. Eu lembrei agora, lembrando desse filme, pensei em João Paulo II. João Paulo II sentiu a sua vocação quando ele leu o livro A Noite Escura de São João da Cruz, né? O que um livro pode fazer na vida de uma pessoa? Um livro ele pode redirecionar a sua própria existência, né?
Eu acho que isso é um ensinamento muito bonito para nós. Então, Ilustre Tássio, diga aí qual é a sua nota e o porquê dessa nota. Bom, a nota que eu dou para esse filme é nota 4. É um filme, além de tudo, por ser uma história baseada em fatos reais, né? Em fato real. Ele traz, de novo, assim, para a sociedade a esperança que pode surgir do nada, né? Ótimo, então. Então a sua nota é nota 4, que equivale a bacon. E a minha nota também vai ser bacon. Acho que diante também de todos esses símbolos que esse filme traz, símbolos de valores cristãos, de valores da família e valores que nos remetem aí ao conservadorismo, né? Que conserva esses valores que são primordiais. E minha nota é bacon. Mas, além de todos esses pontos também que a gente trouxe aí no podcast, a filmagem do filme em si, a película que eles utilizaram, a fotografia, é interessante que eles dão uma claridade, então ela te remete ao calor, você sente calor praticamente assistindo o filme, e assim, eles usam mesmo ali uma forma de filmar que dá a entender que como se eles não tivessem recursos, para remeter mesmo à realidade africana, né? Então, muitas vezes eles enquadram todos, é como se não tivesse muito recurso para dar essa sensação mesmo de simplicidade, de humildade. Mas é isso, eu fico com a nota bacon, que equivale a 4. Pois bem, meus amigos, obrigado por nos acompanhar mais nesse podcast. Obrigado você que nos ouviu até o fim. Fique com Deus, Deus abençoe e que a força do bacon esteja com você. Ikaumba, ikusu senzimu, niweti mawanga, nini kila iwe, iyende vamosi, yende